E aí, pessoal, retomando aqui então para a gente seguir com os nossos estudos, noções de Estado, governo, administração pública, considerações preliminares ao estudo do direito administrativo. A gente já falou sobre tripartição de funções e vimos que o Estado pode exercer ainda uma quarta função, que é a função política. Vou falar agora contigo sobre um ponto que cai muito em prova, gente, que é o tema dos elementos do Estado. Quais são os elementos do Estado, né? E aqui é muito tranquilo, direto ao ponto, ó. Já chamo aqui você na tela. Vamos colocar aqui embaixo. Elementos do Estado. Quais são os elementos do Estado? Isso aqui é questão que sempre vem, mas é questão para ninguém errar, porque é fácil. Pensou elementos do Estado? São três, ó. Pelo menos tradicionalmente a gente aprende como três. Há quem hoje traga um quarto, mas esse quarto ele raramente cai na prova. O que tradicionalmente cai são esses três elementos. Quais são os elementos do Estado? Ó, eu vou ter aqui, turma, o povo. Eu vou ter aqui, 2, território. E eu vou ter 3, né, pessoal? O chamado governo soberano. Governo soberano. Cuidado porque na prova pode aparecer governo soberano, pode aparecer também, ó, apenas governo, sem o soberano, vai estar certo do mesmo jeito, ou pode ainda aparecer, ó, apenas soberania, também vai estar certo. Dá no mesmo falar governo soberano, governo ou soberania. Então, ó, os três elementos do Estado, tá aí, povo, território, governo soberano. Como é que isso cai em prova? A banca vai inventar elemento que não existe. Vai falar, olha, são elementos do Estado. Povo, território e autonomia. Falso. Povo, território e unidade linguística. Já vi. Falso. Povo, território e a Constituição. Falso. Povo, território e governo soberano. Povo, território e soberania. Povo, território e governo. Simplesmente governo, tá? Agora, ó, cuidado, pessoal. Vamos entender? Vamos? Vamos aqui entender para nunca mais esquecer. Vamos entender no lugar de ficar decorando, né? Quando a gente fala que povo, território e governo soberano, ó, são elementos do Estado. E aqui eu botei dos elementos. Tô dizendo, hoje eu tô com um cansaço mental, a cabeça tá cansada, mas vamos em frente. É que nem estudar para concurso, né? Não é todo dia que você tá bem para estudar, mas você vai lá e estuda, vai lá e faz o seu melhor. É tipo o professor hoje, a cabeça tá bem cansada, mas vamos lá, tem que dar aula, vamos dar a melhor aula do mundo. Estando disposto 100% ou não, né? Mas tá aqui para poder dar a melhor aula do mundo. Olha aí. Já tava botando de novo, né? Elementos do Estado. Meu amigo, elementos do Estado. O que quer dizer, pessoal? Falar que povo, território e governo soberano são elementos do Estado. Explico, ó. Essa palavra elemento vem de elementar. Elemento é elementar. E elementar é algo que é indispensável. Indispensável. Elementar é algo que é imprescindível. Imprescindível. Indispensável, imprescindível. É algo essencial. Ou seja, se eu estou falando, gente, ó, que povo, território e governo soberano são elementos do Estado, eu estou dizendo que os três são essenciais, são imprescindíveis, são indispensáveis, são elementares para que nasça um Estado. Ou seja, não existe Estado sem nada disso. Para que um Estado possa surgir, é indispensável, é imprescindível, é essencial, é elementar que haja uma galera situada em algum lugar e sujeita, essa galera deve estar sujeita a um governo. Daí falar que povo, território e governo são indispensáveis, são meio que requisitos para que possa surgir um Estado.
Daí falar que são elementares. E aquilo que é elementar, eu chamo elemento. Então, ó, para que nasça um Estado, é indispensável, é imprescindível, cara. É elementar que haja um povo situado em um território e conduzido por um governo. Sujeito a um governo, dirigido por um governo, conduzido por um governo com soberania, tanto no plano interno, perante esse próprio povo, como também soberania no plano externo, perante outros estados nas relações internacionais. Daí muitas bancas falarem assim, ó, povo, território e governo soberano são elementos indissociáveis. Elementos indissociáveis do Estado. E está correto. Afinal, indissociável é aquilo que não se pode dissociar. Dissociar é separar, é apartar. Eu não posso separar da ideia de Estado nenhum dos três. Porque todo Estado, para surgir, depende dos três. Estão entendendo? Todo Estado nasce para garantir a vida harmônica em sociedade. Então, para que nasça um Estado, eu tenho que ter uma vida em sociedade. E onde há vida em sociedade, há um povo em algum lugar, em algum território, sujeito a um líder, que é o governante. Tudo bem? Aí, pessoal, ó, o povo pode aparecer, apesar de ser muito raro. Às vezes a banca vai se referir ao povo como elemento humano, enquanto território é o elemento espacial. Elemento espacial, também já vi. Elemento geográfico. Geográfico. Também já vi. Elemento físico. Elemento material. É o espaço, né? É o espaço onde se situa um determinado país, um determinado estado. E governo soberano, já vi em prova, turma, ó. Na verdade é que eu não vi em prova, a gente vê na doutrina, em prova eu ainda não vi, eu, Lucas, mas pode ser que já tenha aparecido. Como elemento condutor. Elemento condutor, também chamado elemento diretivo. O que isso quer dizer, Lucas? É o elemento que conduz o Estado. Que conduz o Estado ao alcance de seus objetivos. Lembra que a Constituição traz alguns objetivos ao Estado? Objetivos da República Federativa do Brasil? Por exemplo, lá no artigo 3º, né? O Estado deve atuar em busca de erradicar a pobreza, garantir uma sociedade livre, justa e solidária, acabar com todo e qualquer tipo de discriminação. Não é assim? A gente aprende os objetivos. Quando a Constituição traça esses objetivos, turma, isso são metas. É o Constituinte dizendo, olha, Estado, você deve atuar em busca disso aqui. A Constituição diz onde o Estado deve chegar. Ela diz o que o Estado deve perseguir, aquilo que ele deve buscar. Mas a Constituição ela não diz o que o Estado tem que fazer para acabar com a pobreza, para acabar com as desigualdades. Quem é que diz? Quem diz é o governo. Cada governante, traçando suas políticas públicas, definindo suas políticas públicas, gente, vai dizer como que o Estado vai fazer para alcançar esses objetivos. Por exemplo, ó, independentemente de você gostar ou não do presidente Lula, ninguém está aqui para falar de política, eu não estou aqui para lhe convencer de político A, político B, até porque, para mim, meu amigo, é tudo farinha do mesmo saco. Para mim, as coisas dependem muito mais da gente do que dos outros, né? O sistema é foda, como diria o Capitão Nascimento. Então, para mim, você concurseiro, não precisaria nem entrar nessas discussões aí de família, porque isso gasta energia, né? Deixa de lado, foca no teu estudo, naquilo que está a teu alcance, tem muito mais futuro, né? Mas olha só, independentemente de você gostar ou não, o que acontece? Na época do governo Lula, o que o governo Lula pensou? Bom, a gente tem que acabar com a pobreza. Qual vai ser o caminho? Bolsa Família. Alguns concordaram, outros discordaram. O fato é, quem estava lá governando o país na época, traçou um caminho. Olha, para que o Estado alcance esse objetivo, acabar com a pobreza, eu, Lula, dentro da minha ideologia política, mais inclinada à esquerda, entendo que o caminho é esse, Bolsa Família. Então, ó, cabe a cada governante definir a política pública, definir a estratégia para, com isso, tentar fazer com que o Estado alcance os seus objetivos.
É o governo que, definindo as estratégias políticas, vai tentar conduzir o Estado ao alcance de seus objetivos constitucionais e, com isso, à garantia do bem comum. Daí dizer que o governo é o elemento condutor. O governo é quem deve conduzir, é quem deve dirigir o Estado ao alcance de seus objetivos e, com isso, à garantia do bem-estar social, à garantia do interesse público. Gente, um Estado sem governo é um Estado que fica estático, fica parado. O Estado não vai nem para frente nem para trás. Quem define o que vai ser feito é o governante. Na época do Bolsonaro, ele definia. Olha, eu entendo que na saúde vai ser isso, na economia vai ser assado, Paulo Guedes, né? Então, cada governante vai definindo aí a estratégia e com isso vai conduzindo o Estado ao alcance de seus objetivos. Ou não, né? Ou vai atrasando, mas enfim. Então, os 3 elementos do Estado tem na tela: povo, território e governo soberano. Também pode aparecer como governo ou como soberania. Cuidado, porque alguns doutrinadores acrescentam ainda a ideia dos elementos do Estado, ó, o chamado bem comum. Alguns doutrinadores entendem que um 4º elemento seria o bem comum. Vão dizer assim, ó, todo e qualquer Estado surge para atuar em busca do bem comum. Ou seja, o bem comum deve sempre ser aquilo que o Estado vai estar perseguindo, que o Estado vai estar almejando, que o Estado vai estar buscando. Aquilo que se busca eu chamo de finalidade. Daí dizer que o bem comum é o elemento finalístico. É o elemento finalístico, também chamado elemento, ó, teleológico. É o elemento finalístico, também chamado teleológico. Esse prefixo tele vem de fim. Então, ó, o bem comum é aquilo que o Estado deve buscar sempre. Ou seja, para que surja um Estado, eu tenho que ter um povo. E ó, quando eu falo povo, galera, são os nacionais, tá? Não vai confundir povo com população, que aí é todo mundo que habita o território nacional. Aqui eu tenho brasileiros, aqui eu tenho estrangeiros, aqui eu tenho apátridas. Então, todo Estado vai ter que ter um povo situado em um território e vai ter pelo menos um governo com soberania. E além disso, todo Estado tem que atuar sempre em busca do bem comum. Tá aqui afinal, né? Ó, o Estado exerce essas funções todas sempre em busca do bem comum. O bem comum deve ser o fim de toda atuação estatal. E aí, para alguns doutrinadores, seria um 4º elemento do Estado. Todo Estado tem que ter como fim o bem comum. Então, seria algo elementar para que nasça um Estado. O Estado nascer para garantir o bem-estar social. E não para dar poderes a quem governa, para que com isso esse governante tenha poderes simplesmente para ter poderes, né? Sem ter isso como finalidade. Agora, sendo bem sincero, as bancas não costumam cobrar o bem comum como um dos elementos do Estado. Então, quando cai na prova, galera, ó, direto ao ponto, vai estar aqui: povo, território ou governo soberano. Fechou? Então, aí os elementos do Estado. Um outro ponto muito importante sobre o Estado, ó, vai anotando comigo, são as formas de Estado. Formas de Estado. E aí, pessoal, quando eu penso em formas de Estado, eu tenho 2, basicamente. Eu vou ter aqui, ó, o chamado Estado unitário. Eu vou ter aqui o chamado Estado unitário. E eu vou ter aqui 2, o chamado Estado federativo. Federativo. Qual é a diferença, hein, entre Estado unitário e Estado federativo? Bem simples, ó. Vem pra cá. Qual é a diferença entre Estado unitário e Estado federativo? Primeiro, galera, o que é estudar formas de Estado, né? O que é estudar isso aqui, ó, formas de Estado? Estudar as formas de Estado é estudar se em um determinado Estado, em um determinado país, Brasil, Argentina, Alemanha, França, Itália, Espanha, é entender se nesse Estado, aquela função política, lembra da função política? É entender se nesse Estado a função política vai ser toda centralizada
em uma única entidade, em uma entidade central, ou seja, saber se nesse estado uma única pessoa jurídica vai ter autonomia política, vai exercer função política, ou se nesse estado a função política vai ser desmembrada, se ela vai ser desmembrada, distribuída em várias entidades, que a gente conhece aí como entidades políticas, né? Ora, se eu tenho um estado que exerce a sua função política toda centralizada em uma entidade central, se em um determinado estado a função política desse estado for centralizada em uma mesma entidade, eu tenho um só governo, um governo central, um só governo, estado unitário. Então, olha lá, isso aqui cai em prova. O estado unitário, ele é marcado pela centralização da função política. Pela centralização da função política em um só ente, em um ente central. Ao contrário, no Estado federativo, o que nós vamos ter é o seguinte: no Estado federativo há uma descentralização. Há uma descentralização da função política. Há uma descentralização da função política, gente, em várias entidades. Em um Estado federativo, o que nós temos é várias pessoas jurídicas, várias entidades com autonomia política, e não uma só. Uma só é quando eu falo em Estado unitário. Então, estudar as formas de Estado é basicamente estudar se em um determinado país, em um determinado Estado, a função política que esse Estado exerce, ela vai estar centralizada em uma única entidade ou ela vai estar distribuída em várias entidades. Vou te dar aqui algum exemplo. Ó. Em estados que têm um território muito pequeno, por exemplo, estados na Europa. Lá na Europa a gente tem países, pessoal, com um território muito pequenininho, tipo Luxemburgo, né? Em estados que têm um território desse tamanho, gente, não tem a menor necessidade de pegar a função política, o poder político desse estado e regionalizar. Regionalizar para quê? Se o estado é minúsculo. Vamos concentrar todo o poder político do estado em uma única entidade. Então, em estados lá na Europa, muitos deles que têm um territóriozinho pequeno, não tem necessidade de pegar a função política que o estado exerce e desmembrar em várias entidades. Então, nesses estados onde a função política é centralizada em uma única entidade, eu vou ter um único governo, uma única casa legislativa, ou seja, uma única casa criando as leis para esse estado. Em um estado onde a função política é toda centralizada em uma única entidade, eu tenho aqui o estado unitário. Agora, olha a lógica, para você entender e não ficar decorando. Em sentido contrário, em outros estados onde o território é enorme, como é o caso aqui do nosso Brasilzão, não dá para pegar toda a função política que o estado exerce e concentrar em um só governante. Não ia dar conta. O estado é enorme. O nosso país tem um território gigante. Como o território é gigante, pessoal, o ideal é que a função política aqui no Brasil seja distribuída, seja regionalizada. Afinal, aquilo que resolve na região sul pode não resolver na região norte, né? Então, em estados que têm um território muito extenso, em estados que têm um território de dimensões continentais, como é o caso do estado brasileiro, o normal é pegar a função política e desmembrar e descentralizar em várias entidades. No estado onde a função política, portanto, é desmembrada em várias entidades, nós temos aí o estado federativo. Deu para entender? Então, o que marca o estado unitário? A centralização da função política em um único ente, em um ente central. Por isso que o nome dessa forma de estado é estado unitário. Nesses estados eu tenho um só governo, uma só casa legislativa. Agora, no estado federativo, eu vou ter exatamente o contrário. No estado federativo, a função política vai ser distribuída. Ela vai ser regionalizada. Ela vai ser desmembrada em várias entidades. Todas essas entidades vão exercer função política, vão ter autonomia política, vão ter poder político. Todas essas entidades vão ter autonomia política, por isso que são chamadas de entes políticos.
E quais são esses entes políticos aqui no Brasil? Já que o Brasil adotou a forma federativa, é dizer, aqui no Estado brasileiro a função política é desmembrada em vários entes, todos com autonomia política: União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, né? Então esses entes, pessoal, que compõem o Estado brasileiro, todos eles possuem governo próprio, casa legislativa própria, políticas públicas próprias, órgãos públicos próprios, tributos próprios, concorda? A União Federal, ela tem seu próprio governo, mas o Estado de Ceará também tem seu próprio governo. O município de Fortaleza também tem seu prefeito, seu próprio governo, não é verdade? A União Federal, ela tem a sua própria casa legislativa, que é o Congresso Nacional, mas o Estado de Ceará também tem a Assembleia. Então, ó, aqui no Estado brasileiro, a função política ela é desmembrada em vários entes. Por isso, pelo fato de, aqui no Brasil, a função política ser desmembrada, ser descentralizada, nós não adotamos a forma unitária, nós adotamos a forma federativa. O Brasil é uma república federativa. E o que isso quer dizer? Simplesmente que aqui a função política que o Estado exerce, ela é descentralizada em vários entes federativos, todos eles com autonomia política, por isso que são chamados entes federativos ou entes políticos, Tranquilo, pessoal? Bem de boa, né? Então aqui no Estado brasileiro, nós não temos um governo, nós temos vários governos: governo federal, governos estaduais, governos municipais e governo distrital. Bacana? Tranquilo? Bom, pessoal, depois disso tudo, dá pra gente agora, finalmente, falar sobre o conceito de Estado. Dá pra gente, finalmente, definir Estado entendendo e não decorando, né? Você vai entender, vai absorver melhor a ideia. Mas, ó, antes de eu entrar no conceito, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Por tudo que a gente já conversou, hoje o Estado responde ou não responde por seus atos, pessoal? Hoje dá ou não dá para dizer que o Estado responde por seus atos, sim ou não? Total. O nosso Estado, ele é um Estado de direito e por essa razão é um Estado que responde sim por seus atos. Responde sim pelos atos que seus agentes praticam e pelos danos que esses atos causam a terceiros. Agora, se eu digo que o Estado pode responder pelos atos que pratica, é porque o Estado ele pode ser condenado a indenizar alguém. E se o Estado pode ser condenado a indenizar alguém, é porque o Estado pode ter obrigações em nome próprio. Dentre elas, a obrigação de pagar uma indenização ao terceiro lesado. E se o Estado pode ter obrigações, assim como pode ter direitos também em nome próprio, te pergunto, o Estado pode ter obrigações, ele responde por seus atos. Então, o Estado, ele é ou não é uma pessoa para o direito? O Estado é ou não é uma pessoa jurídica, pessoal? É. O Estado ele é sujeito de direitos e obrigações. Então, ele responde pelos atos que pratica, né? Se a banca falar que o Estado não tem personalidade jurídica, isso vai estar certo ou vai estar errado? Isso vai estar errado. O Estado ele tem personalidade jurídica. O Estado ele é uma pessoa, sim. Ele é um ente personalizado. E é pessoa jurídica de direito público, não é de direito privado. Bom, dito isso tudo, vem comigo para a tela, que agora a gente vai aqui junto, ó, entender o conceito de Estado, que está no teu material de apoio. Olha lá, tudo que a gente falou, tripartição de funções, né? Ó, os elementos do Estado. E finalmente a gente vai aqui para o conceito de Estado, que está aqui, ó. Como é que a gente conceitua Estado? Como é que eu posso, de forma simples, galera, definir Estado, né? O que é o Estado? Como é que a gente pode definir Estado? Tá aí, ó. Definição de Estado na sua tela. Tá aqui, ó, a definição de Estado muito tranquila, muito direto ao ponto. E você vai perceber comigo aqui ao longo da leitura vários pontos ligados aí ao Estado que nós trabalhamos em blocos anteriores. Olha só. Vamos lá. Conceito de Estado, tá aí. Estado trata-se de uma instituição organizada, olha lá. O Estado é uma instituição, turma, vem comigo. Organizada, política,
social e juridicamente. Parou. A gente já sabe que o Estado surge para garantir a vida harmônica em sociedade, o bem comum, o chamado bem-estar do seu povo, o bem-estar social. Ora, se o Estado surge para garantir o bem-estar de uma sociedade, é porque o Estado se organiza socialmente. Há uma sociedade, né? Agora, a gente também sabe que o Estado hoje só faz o que o direito lhe permite fazer. O Estado hoje só faz o que as normas jurídicas lhe permitem fazer. E esse conjunto de normas jurídicas é o que a gente chama ordenamento jurídico. Esse conjunto de normas jurídicas que eu tenho em um Estado ou outro é o que a gente chama ordem jurídica, ordenamento jurídico brasileiro. É o conjunto de todas as leis, normas que compõem o direito brasileiro. Então, além de se organizar socialmente, o Estado também se organiza juridicamente. Ele tem um arcabouço normativo, né? E a gente também sabe que o Estado exerce função política. E para exercer essa função política, ele também vai se organizar. Ou centralizando a função política em uma só entidade, caso adote a forma unitária, ou desmembrando essa função política em várias entidades, caso adote a forma federativa de Estado. Então, ó, tranquilo, depois de tudo que conversamos, dizer que o Estado realmente é uma instituição que se organiza política, social e juridicamente. O Estado é uma instituição organizada, política, social e juridicamente. E eu vou além, né, pessoal? O Estado, ele é dotado de personalidade jurídica. É uma instituição dotada de personalidade jurídica própria. De direito privado? Não. O Estado, ele é pessoa jurídica de direito público. Além disso, é uma instituição dotada de personalidade jurídica de direito público, submetida às normas estipuladas pela lei máxima. Dizer que o Estado é uma instituição submetida à lei máxima, que no Brasil é a Constituição Federal, é aquela ideia de que atualmente o Estado ele é subordinado à lei. Atualmente, o Estado está subordinado, né, pessoal? O Estado está subordinado à norma jurídica, né? Ele está subordinado às leis. É aquela ideia de Estado de direito, né? O Estado só faz hoje o que o direito lhe permite. E olha lá, além disso tudo, o Estado é também uma instituição dirigida, ou seja, conduzida por um governo. Por um governo que possui soberania, daí falar em governo soberano, daí falar que o governo é quem conduz o Estado, por isso é um elemento condutor, é um elemento diretivo, né? Dirigida por um governo que possui soberania reconhecida interna e externamente. Olha, o Estado ele surge basicamente com a finalidade de viabilizar os objetivos da sociedade, estipulados em sua lei maior, a Constituição Federal, que no artigo 3º, por exemplo, define os objetivos da República Federativa do Brasil. E aí o Estado surge para quê? O Estado surge para ter como finalidade concretizar, viabilizar aquilo que o Constituinte lhe traz como meta. Pessoal, fala a verdade. Pegando esse conceito aí, tá ou não tá dentro do que a gente trabalhou até então? Sim ou não? Total, né? Tá dentro do que a gente trabalhou até então. Então fiquem ligados, o conceito de Estado é esse. É uma instituição que se organiza política, social e juridicamente. É uma instituição dotada de personalidade jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica. A personalidade jurídica do Estado é de direito público, ele é uma pessoa de direito público, ou seja, ele tem regime publicista que vai lhe conferir uma série de vantagens, mas que também vai lhe impor uma série de restrições, e é uma instituição submetida às normas estipuladas pela lei máxima, que no Brasil é a Constituição Federal. Enfim, um conceito bem tranquilo. Mas olha só, tem um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês, e é o último ponto, pegando aqui a ideia de Estado, turma, que é o seguinte. Vou explicar e aí depois eu volto aqui para você entender comigo, tá? Presta atenção. A gente já sabe que o Estado, ele é uma pessoa jurídica, e a pessoa jurídica é de direito público. Já que responde por seus atos, quem responde por alguma coisa é porque pode ter obrigações em nome próprio. Se eu causo um dano a você, eu respondo. Eu posso ser condenado a lhe indenizar, porque eu sou uma pessoa para o direito.
Eu sou para o direito um sujeito de direitos e obrigações. Eu tenho personalidade jurídica, né? O Estado tem personalidade jurídica. Ele só não é pessoa jurídica de direito privado, como uma empresa, né? Não é uma empresa. Ele é uma pessoa jurídica, mas é pessoa jurídica de direito público. E o que isso quer dizer? Como o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, em regra, quando o Estado estiver atuando, a ele eu vou aplicar normas do chamado direito público. A ele eu vou aplicar o chamado regime jurídico público, que não se confunde com o regime jurídico da iniciativa privada. O regime jurídico público, que é aplicado ao Estado, pelo menos como regra, né, pessoal? Ele vai trazer ao Estado, ele vai conferir ao Estado várias prerrogativas. O regime público, publicista, ele confere ao Estado várias vantagens, várias prerrogativas que não são conferidas à iniciativa privada. Mas também vai impor ao Estado várias restrições que não são impostas à iniciativa privada. E a gente fala melhor sobre isso quando fala do regime jurídico administrativo, não agora. Agora, entender é muito simples o seguinte: como o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, quando o Estado estiver atuando, eu vou aplicar ao Estado regras do direito privado ou do direito público, já que ele é uma pessoa jurídica de direito público. Direito público. Então, quando o Estado atua, em regra ele vai estar atuando regido por normas do direito público. Só que muito cuidado. A gente tem que ter cuidado, porque eventualmente o Estado que é soberano, o Estado que está acima de todos nós, às vezes o Estado ele desce e atua de igual para igual com o particular. Às vezes o Estado desce e atua de igual para igual com o particular. Ele atua às vezes como se fosse um particular, praticando atos que a gente, você e eu, pratica como particulares que somos. Por exemplo, você pode ou não pode, quando tiver uma granazinha aí, ou já tendo, né? Se você já fez isso de repente, comprar um carro. Quando você compra um carro, quando eu compro um carro, a gente pode financiar esse carro. Então a gente dá uma entrada e financia o restante perante um banco, né? Um Santander. E aí você que é particular financiando um carro, todo mês você vai lá pagar o carnezinho, né? Mas vamos supor que não é você que está financiando o carro. Vamos supor que é o município de Fortaleza. Pode ou não pode o município de Fortaleza, comprando carros, financiar esses veículos e ficar o município todo mês, pagando lá o banco? Pode. E aí eu te pergunto, quando o município está atuando aqui, gente, pagando o carro que ele comprou, quando o município de Fortaleza está lá pagando mês a mês o boleto a um banco privado, é o município é o Estado no sentido do Brasil, né? Mas nessa atuação, gente, ele está atuando como poder público ou ele está atuando como se fosse um particular? O município pagando lá o seu boleto, ele está atuando como se fosse particular. O contrato que ele assinou com aquele banco é um contrato regido pelo direito privado, direito civil, direito bancário, né? Direito privado. Então percebe que, eventualmente, o Estado ele também vai atuar regido por normas do direito privado. Outro exemplo. Vamos supor que o município de Fortaleza está querendo alugar um imóvel para construir um novo posto, por exemplo, da Guarda Municipal de Fortaleza. E eu, Lucas, tenho um terreno que estou querendo alugar. Eu poderia alugar o meu terreno a você, e aí você estaria obrigado a me pagar mês a mês o aluguel. O contrato que eu tenho contigo é um contrato de aluguel, que é um contrato regido pelo direito civil, pelo direito privado. Só que da mesma forma que você pode ter interesse em alugar um bem imóvel, o município de Fortaleza também tem. E ele alugou o meu imóvel. E quem me paga o aluguel agora não é você, é o município. Mas eu te pergunto, quando o município está lá mês a mês me pagando o aluguel, ele está regido pelo direito público ou pelo direito privado? Pelo direito privado. Ele está me pagando o aluguel mês a mês do mesmo jeito que você me pagaria. Ele não está como pessoa de direito público. Ou melhor, ele não está, regido pelo direito público. Então, o que eu quero que você perceba aqui é muito simples. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. E por ser pessoa de direito público, em regra, o Estado vai atuar no campo do direito público. Em regra, o Estado vai atuar regido por normas do direito público. Porém, nada impede que, eventualmente, em um caso ou outro, o Estado desça e atue como se fosse um particular.
numa relação de igualdade, né? Nada impede que, eventualmente, o Estado atue também regido por normas do direito privado, do direito civil, do direito empresarial. Nada impede que, eventualmente, o Estado atue no campo do direito privado. Agora, presta atenção. Antigamente, se dizia o seguinte, vamos lá, o Estado é pessoa jurídica de direito privado ou é pessoa jurídica de direito público, pessoal? O Estado é pessoa jurídica de direito privado ou direito público? O Estado é pessoa jurídica de direito público. Beleza. Só que antigamente se dizia assim, o Estado só é pessoa de direito público enquanto tiver regido por normas do direito público. Quando o Estado estiver atuando no campo do direito privado, ele passa a ser, portanto, uma pessoa jurídica de direito, fala para mim, privado. Presta atenção. Antigamente se dizia, o Estado é pessoa jurídica de direito público? É. Mas é enquanto estiver atuando no campo do direito público. Interditando um restaurante, aplicando uma multa. Agora, quando o Estado atua no campo do direito privado, antigamente se dizia que, nesse caso, o Estado virava uma pessoa jurídica de direito privado. É a chamada teoria da dupla personalidade jurídica do Estado. Como é, Lucas? Dupla personalidade jurídica? Macho, pelo amor de Deus, que diabo é isso? Calma. Dupla personalidade jurídica. O Estado é pessoa jurídica de direito público enquanto atua no campo do direito público. Mas quando ele atuar no campo do direito privado, ele passa a ser uma pessoa jurídica de direito privado. Então, a depender do regime jurídico aplicado ao Estado, se eu estou a ele aplicando o regime público ou o regime do direito privado, o Estado seria pessoa de direito público ou não. Teoria da dupla personalidade jurídica. O Estado, ele tem duas personalidades. Ele apenas será pessoa de direito público enquanto tiver regido por normas do direito público. Se ele está regido por normas do direito privado, ele passa a ser uma pessoa de direito privado. Qual é o detalhe, pessoal? Vem comigo para a tela, ó. O detalhe, meu amigo, é o seguinte. Isso a doutrina chamava de teoria, preste atenção, de repente você não viu isso por aí e algumas bancas estão cobrando, ó. Isso aqui é o que a doutrina chamava de teoria da dupla personalidade jurídica do Estado. E qual é o detalhe, pessoal? A teoria da dupla personalidade jurídica do Estado, hoje, ela não é mais aplicada. Vou botar até de marca-texto, ó. Ela não é mais aplicada. Não se aplica mais a teoria da dupla personalidade jurídica, pelo menos aqui no Brasil. E o que isso quer dizer? Que hoje, meu amigo, ó, que hoje não importa se o Estado vai estar atuando regido por normas do direito público, que é a regra, ou se ele vai estar regido por normas do direito privado, que é a exceção, mas que pode acontecer. Hoje, independentemente do Estado estar regido por normas do direito público ou do direito privado, simplificando, pessoal, hoje, independentemente do Estado estar atuando no campo do direito público ou no campo do direito privado, ainda que o Estado esteja atuando no campo do direito privado, ele continua sendo pessoa jurídica de direito público. A personalidade jurídica do Estado ela não vai mais mudar quando o Estado estiver atuando no campo do direito privado, para que ele vire uma pessoa de direito privado. Não muda mais. Então, hoje, pessoal, a personalidade jurídica do Estado continuará sendo de direito público. O Estado ele é pessoa jurídica de direito público, sempre. Esteja ele atuando no campo do direito público, esteja ele também atuando no campo do direito privado. Então, hoje, ainda que o Estado continue podendo, eventualmente atuar regido por normas do direito privado, ele continuará sendo pessoa jurídica de direito público. Deu para entender? Então, ó, cuidado. Não é que hoje o Estado não possa mais, eventualmente, atuar regido por normas do direito privado, não. Ele pode. Hoje, o que eu digo é, o Estado continua podendo atuar no campo do direito privado, mas nesse caso, ele continuará sendo pessoa jurídica de direito público. Cuidado que algumas bancas estão cobrando isso. E, ó, para você não esquecer, tá aqui, gente, ó. Tá aqui.
atuação no direito público e no direito privado. Vamos lá. O Estado pode atuar tanto no direito público como no direito privado. Ok. Entretanto, sempre ostentará a qualidade de pessoa jurídica de direito público. Isso nem sempre foi assim, pois antigamente sustentava-se a teoria da dupla personalidade do Estado. Isto é, o Estado, ostentaria a qualidade de pessoa jurídica de direito público quando atuasse no direito público, como ente soberano, acima, né, do seu povo. E de pessoa jurídica de direito privado, quando atuasse no direito privado, em igualdade com os particulares. Dessa forma, a teoria da dupla personalidade jurídica do Estado encontra-se superada, na medida que atualmente, né, o Estado pode atuar tanto no direito público como no privado, entretanto, sempre hoje ostentará personalidade jurídica de direito público. O Estado não deixa de ser pessoa de direito público quando estiver atuando no campo do direito privado. Não aplica mais hoje a teoria da dupla personalidade jurídica, tá bom? Meus queridos, hoje vamos ficar aqui então com a ideia de Estado, e aí quando você for para as questões, você vai ver muita coisa do que a gente falou. Se você estiver no meu curso de questões, você vai ver a gente vendo isso aqui na prática, né? Ó, aí é que a gente fixa, caraca, Lucas, cai mesmo, né? Eu vou te provar que cai mesmo. Mas por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, ó, e está assistindo aqui pelo Hotmart, comenta aqui na plataforma, isso é muito importante, o teu feedback. Se você está aqui no YouTube, já dá o like também, comenta aqui embaixo, compartilha com a galera. E é isso. Espero que você tenha curtido. Até a nossa próxima aula, portanto. Um abraço, fui!